Bom dia, praticantes de Kali, praticantes de combate do Brasil inteiro. Eu sou o Masguru Paulo Albuquerque, quem não me conhece ainda, mas provavelmente se você está nesse canal você já sabe quem eu sou. Bom, todo mundo está em quarentena, né? E em quarentena a gente parece que as coisas ruins vão se acumulando. Ontem eu estava vendo minha série preferida com minha esposa, né, o Star Trek, quando eu recebi a notícia do falecimento do Turron, do Greg, o Greg Allen. Então estou tentando adiantar as coisas que podem acontecer a partir de agora e falar um pouco das coisas que acontecem, né? Porque, veja bem, estudei história de arte marciais a vida inteira, estou acostumado com as pessoas, né? Eu já estou avisando, muita gente vai querer se apropriar da ideia do Greg, vão inventar. Isso aconteceu com várias artes marciais que eu conheço, inclusive formas que são artes marciais de defesa pessoal, que nem Krav Maga, né? O pessoal diz assim, olha, o mestre morreu, então eu tinha uma vida com ele, eu era um amigo dele, eu conhecia ele me contou várias coisas, mas o cara não tem como provar isso, e os outros dizem que não tem como não provar. Não existem muitos mestres formados pelo Turron Greg, diretamente. Existem mestres formados por mim, pelo Denis, tá? Então, vocês prestem bem atenção nos nomes que existem hoje. Eu não vou falar dos nomes que vão aparecer depois, que tem muita gente que vai aparecer, né? Contando histórias e tentando se aproveitar, e são urubus, na verdade. Eu, pessoalmente, não tenho interesse nenhum em fazer nada, tirar nada do chapéu que as pessoas não saibam. Boa parte das coisas grande parte mesmo, das coisas que ele me ensinou já estão num dos meus 2 livros, em parte de filosofia, de vida, né? E é sempre complicado quando você fala em morte, porque é uma coisa esperada, né? Todo mundo sabe da finitude, do fim das coisas. Mas a gente não sabe quando. Então sempre é uma surpresa e é sempre ruim. Eu vou chegar e dizer aquela mensagem idiota, ele era um pai para mim, não sei o quê, porque pai é pai, mestre é mestre, são coisas completamente diferentes, que o ideal é que andem lado a lado. Eu sempre foi bom que meu pai sabia que o Greg falava para mim, não se opunha, conheceu o Greg, minha mãe conheceu o Greg e tal, não se opunha, então isso foi muito bom. E da mesma forma, conheci bem a casa do Greg. O Greg comeu na minha casa, da Tijuca também, inclusive, de Botafogo, né? Então não pode haver um conflito, né? E eu defendo para isso para todos os alunos do Kali do combate. Como é que eu conheci o Turron Greg, né? Na época, eu era amigo do Marcos, que ainda não sou amigo, né? Do Marcos Vinícius Monteiro Neves. Ele tinha um amigo que era o Luiz Bonfá, que hoje é bastante meu amigo também. E o Luiz tinha ido nos Estados Unidos, ele vivia indo e voltando para os Estados Unidos por razões familiares dele. E ele tinha feito um curso de instrutor de Kali, né? Na verdade não era Kali Silat ainda, era só Kali, com o Greg Allen, e era Pectitícia, tá? A escola era Pectitícia. E aí ele trouxe o Greg para o Brasil, ficou um tempão aqui. Aí o Greg deu demonstração na academia JOP, que era do Jefferson da Luta Livre. O Marcos Vinícius dava aula lá também, não me lembro se tinha algum tipo de sociedade dos dois. E existe até um vídeo em algum lugar, né, dessa demonstração do Greg, mas na época era muito mais difícil de gravar. Era VHS, não era esse negócio de celular, não. Era anos 80, isso foi 85, 86, acho que foi 86, né? Tava os meus amigos lá, o Wander, tava a Renata, que era minha namorada, tinha o Guilherme Bringel, que estava lá também, do Muay Thai, amigo meu. E quando vi aquela demonstração, o Wander virou para mim e falou assim, que é meu amigo, falou assim, cara, isso aí soluciona aquele seu problema. E eu tinha um problema, e eu também tinha pensado a mesma coisa que ele. Uma questão de ordem pessoal. É verdade, faca. E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, comecei a fazer aulas particulares com o Luiz Bonfá, né?
Depois eu fui até onde ele sabia e depois eu fui para os Estados Unidos fazer outras atividades e tive a oportunidade de continuar treinando com o Greg. Fiquei lá um tempo suficiente para isso. E depois comecei a trazer ele para seminários, mas já bem mais recente. Ele, como eu fui para lá com 18 e 21 anos, em alguns períodos, ele mesmo falou que não acreditava que eu, que era o cara novo, fosse botar o cara para frente aqui. Né? Porque ele tinha passado a graduação pro Marcos Vinícius e tal, e o Luiz ficava vindo e voltando, então ele não tinha essa visão. Primeira vez que ele veio, viu mais de 50 alunos fazendo Kali ali, né? Tem alguns vídeos dos nossos seminários aqui no Museu Carmen Miranda e tal, no YouTube, vocês podem ver. Ele ficou impressionado, né? Viu que eu tinha conseguido fazer o Kali crescer. Aí ele foi me dando mais e mais atenção, eu já estava com o título de mestre e daí por diante, né? A gente sempre manteve uma boa quantidade de conversas e em alguns momentos na vida é importante você ter alguém que não seja o teu pai, a sua mãe, o seu amigo, para lhe dar uma visão de fora. Pode ser o teu psicólogo, pode ser o teu mestre de artes marciais. Ele era um cara que tinha muita sabedoria. Por quê? Ele tinha aprendido algumas coisas de luta mesmo, né? Do petitice e tal, ele já era graduado mestre, tem a camisa. E depois ele, por várias razões, ele foi seguindo pelo caminho do Silat, né? Que você vê que nos últimos 10 anos ele se intitulava mais Silat do que Kali. Eu comecei a compreender o Silat melhor depois com o tempo também. Só que o Jafre era um mestre, que é o mestre dele, o Suriado Jafre, bastante conhecido, ele era muito, influenciava muito, né? Ele era um cara muito positivo, ele ficava rindo, fazendo piada, dando tapa na cara dele, mas rindo, fazendo piada. Eu botei isso no livro de filosofia do Kali. E ele isso influenciou de uma forma que ele passou bastante isso para mim. Então, vários momentos que eu passava uma merda, ele forgive and forget. Eu aprendi isso com o Jafre. Perdoa, esqueça, para que você possa ir para frente, que você possa ir e tal. Frases curtas, né? Coisas que entraram na cabeça, né? Capacidade de adaptar coisas, várias coisas. E coisas até bem mais recentes, né? Problemas assim de... Depois que o combate cresceu e começou com as pessoas começaram a inventar história, maledicência. Ele também já havia passado por isso, ele deu os conselhos dele corretos. O pessoal fala muito que é talk shit, que fala é barato, então falam muita besteira. Ele já tinha passado por isso. E depois teve outras questões, que você começa a ter inimigos, pessoas que invejam você. Ele também tinha uma resposta pronta, na ponta da língua. Ele não se atualizou muito a ponto de ficar usando o WhatsApp, essas coisas, até porque nos Estados Unidos o pessoal nem costuma usar, mas a gente se comunicava bastante por Skype ainda, até um determinado momento, depois passou a ser mensagem. Peraí. E foi muito... Como é que eu vou dizer assim? É difícil você transmitir algumas coisas do que ele passa, não só por mensagens curtas do livro, porque ele é um cara muito pessoal, ele te atendia pessoalmente, como um psicólogo, como tudo, e tinha muitas histórias. E a gente também teve algumas discussões, né, cara? Isso acontece com qualquer relacionamento, pode ser até de pai e filho e tal. E nessas discussões, algumas vezes eu estava certo, ele reconheceu, muitas vezes ele estava certo, ele reconhecia discussões sobre técnicas, ou forma de treino, ou faca de borracha, ou isso. Tanto que no início, sobre o combate, ele só falava, ele não achava necessário combate. Na segunda vez que eu trouxe ele para o Brasil, entre uma viagem e outra, eu mandando para ele as coisas, que ele falou assim, eu entendi por que é preciso do combate, por que ele é muito diferente do Kali. Ele achava que o Kali podia resolver todos os problemas. E nesse ínterim, aconteceu uma coisa com ele dando uma instrução para a polícia, que chamou a atenção que ele não tinha conseguido resolver um problema, que o combate tinha essa solução. Então teve essa ideia. Mas não é uma cisão, tanto que eu continuo dando aula de Kali, apesar de querer me afastar dessa ideia de política humana de Kali. Eu continuo sendo, como as pessoas me reconhecem, graças a Deus, o pioneiro do Kali no Brasil, que trouxe blá 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 blá, mas
porque o Luiz não conseguiu dar continuidade, não quis, mora nos Estados Unidos, talvez fosse ele ou o Marcos Vinícius. E porque eu corri atrás também de fazer a coisa funcionar, né? E não tenho interesse, pelo menos hoje, de assumir qualquer coisa acima do que eu tenho, porque eu acho que seria uma coisa de abutre, de corvo, que muita gente vai querer fazer agora. Isso é certo. Tanta história que eu conheço de Aikido, de Krav Maga e Kali. Então, mas tem uma postura no Kali que tem uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho uma impressão, né? Isso não é uma estatística, que as lutas onde não tem confronto direto, né, as pessoas têm mais maledicência. Eu sou melhor, eu sou pior, eu sou isso, eu sou aquilo. Você só sabe se você é melhor do que alguém na hora H. A verdade é essa. E não existe essa hora H em luta que não luta. No Kali você tem Kali que luta e Kali que não luta. Kali que luta, Dog Brothers. Kali que não luta, X escolas. Kali que luta, nosso Sinat Sawali, né? No Brasil, nos Estados Unidos, depende do seu instrutor e depende do estado que você está. No Brasil, a gente sempre vai optar por opção de luta. O objetivo do Kali é confronto, o objetivo do Kali é enfrentar o confronto. Você poder subjugar seus próprios medos e desenvolvimento de coragem, timing, tudo isso só é possível com confronto de verdade. Isso não quer dizer que você tem que se arrebentar todo dia, mas é uma experiência que você tem que ter. Então, isso é verdade que aqui, não sei se dá para ver, peraí, esses cortes aqui foram feitos pelo Greg. Uma vez eu estava fazendo um drill, não era um confronto de faca nem nada, eu estava fazendo um drill, papapá, ele me deu um talho, eu automaticamente parei para olhar, eu parei para ver se ia sangrar, ele sangrou. Aí ele fez o segundo talho em seguida, que ficou uma marca. Eu tinha te matado, por que você parou para olhar? Então eu aprendi mais uma lição, né? Que eu trouxe para várias coisas do combate, né? Decaf, inclusive, que não tem nada a ver com faca. Se ouviu o tiro, continua, tudo continua. Então eu considero as informações que ele trouxe, o Kali trouxe naquela época, em 86, hoje todo mundo começou, Kali hoje em dia começou depois de 2010, 2015, o pessoal, né? Não fazendo conta não, deve ter muita gente boa aí, eu conheço gente boa também, já vi aulas de pessoas horríveis, não estou aqui para falar nome, também já conheci gente que já se aproveitou do nome, já comentei que eu tinha que comentar, né? E tem gente que tira o nome do chapéu, o cara faz um curso de não sei o que, diz que ensina Kali, diz não sei o que, isso é um problema de cada um. O aluno é que tem que aprender a discernir a diferença de Coca-Cola para Toby Cola, né? E daí por diante, não tem porque eu criticar qualquer um que vai fazer um trabalho. Às vezes o cara está trabalhando lá, não teve oportunidade de estudar, talvez não tenha a mesma qualidade, mas ele está lá trabalhando, está correndo atrás. Então, é difícil, né, cara? Tanta coisa para falar, para contar, eu não vou fazer isso num vídeo só. E eu acho natural, gostaria, né, que o pessoal do Kali hoje se juntasse mesmo. Se juntasse, esquecesse essas coisas de tribo, essas besteiras, botasse as coisas para frente, porque é uma arte muito grande, boa. Tem várias escolas, as escolas, algumas são muito semelhantes às outras são maiores. Não vou, por que existe o Sinat Sawali, uma outra história, um outro vídeo que eu vou falar, porque que não é mais petitícia, porque que o Greg aprendeu muitas outras coisas em outras escolas e trouxe, né? Porque que ele é respeitado também nas Filipinas, porque que ele é juiz em torneio nas Filipinas, porque que ele passa várias vezes, meses e meses lá, porque que ele ganhou o título de mestre no 9º grau na Doce Pares e em outras escolas também, né, que ele é muito mais gradado no petitícia, tudo isso foi trazido para o Sinat Sawali. Ele não é um grande organizador, mas ele é um grande acumulador de conhecimento. Então, a gente pode aproveitar isso tudo. Considero o Greg uma das pedras angulares do combate também, porque, né, apesar dele não defender a ideia do combate no início, ele, o Bruno de Freda na rua, a Rede Globo de televisão no início, que hoje em dia ele é odiado, mas ela foi muito boa para o combate no início, não vou cuspir no prato que comi.
e o mestre Marconi foi super influenciante para mim, influencial para mim também, na área de segurança e tal. Então eu considero o Greg uma segunda pedra angular para a gente. Bom, um abraço para todo mundo, espero que vocês reflitam sobre a finitude da vida. Quem tem fé que vai continuar, pense positivo. Quem acha que tudo acaba, pense, vamos pensar que o Greg teve uma vida proveitosa, eu acredito que sim, né? Apesar de ter muita coisa engraçada para falar também, muita coisa estranha, as coisas que eles me contavam também, como é que as pessoas mudam com a idade, né? Pessoal, estou indo, bom dia para todo mundo, vamos curtir o resto da quarentena aí, mas vamos aproveitar para pensar. Como o Greg originariamente era judeu, apesar de ter sido mais ou menos convertido à força para a Igreja Católica, quem puder rezar um Kadish, acho que se independe da religião, esteja à vontade. Uma boa.